Deus não é justo, capítulo 8. Crianças choronas. Citação de Martinho Lutero. Nosso sofrimento não merece o nome de sofrimento. Quando considero minhas cruzes, tribulações e tentações, me envergonho quase até a morte, pensando na sua insignificância em comparação com os sofrimentos de meu bendito Salvador Cristo Jesus. Chorões, chorões. Eles estão em toda parte. Foram vistos em restaurantes, nos bares. Foram vistos choramingando nos bancos da igreja. Foram reconhecidos em hospitais e instituições educacionais. Também já foram descobertos no campo missionário. Todos eles compartilham de um denominador comum. Sentem fortemente que foram maltratados pela vida. Não lhes perguntem como vão passando, a não ser que esteja preparado para ouvir uma suculenta história de guerra completa com o último mexerico. Eles encherão seus ouvidos durante horas, se lhes permitir. De olhos arregalados, eles dramatizam os detalhes em tom sentimental. Você irá sentir-se tentado a conceder-lhes um Oscar pela performance. Em 1 Coríntios 11, 18 e 19, Paulo diz que existem às vezes partidos e divisões na igreja local, de modo que os membros sinceros podem ser reconhecidos facilmente. Motivado pelo amor, como cabeça da igreja, Jesus Cristo permite que surjam crises numa assembleia local de crentes. Depois de algum tempo, os chorões profissionais começam a reagir contra o pastor e finalmente reclamam da injustiça dos regulamentos da igreja. Eles acabam eventualmente influenciando um certo número de covardes piegas a fim de que se queixem também. Eles não compreendem que Deus se reserva o direito de testar o coração de seu povo. Ele fez uso de outros seres humanos, eventos incontroláveis, circunstâncias inesperadas, a espada da palavra e a convicção do Espírito Santo para revelar quão bem aplicaram o que ouviram. Isso me faz lembrar do grupo de chorões ressentidos que ficaram descontentes por ter recebido pagamento igual por trabalho desigual. Vamos fazer uma pausa e ler esta história clássica, decifrando alguns dos temas subjacentes. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada, cerca das 6 da manhã, para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, 9 da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 1/10, 5 da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, cerca de 6 da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo-os da hora 1/10, 5 horas, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mateus 20, 1-12. Neste ponto da narrativa, quais são as suas impressões dos pobres homens que começaram a trabalhar às 6 da manhã? Sente pena deles? Acha que tem justa causa para reclamar do proprietário? Deveriam formar um sindicato e recusar-se a trabalhar até que padrões equitativos fossem estabelecidos para os trabalhadores? Você acha que estão fazendo uma tempestade num copo d'água? Os direitos deles são importantes. Antes de fazermos perguntas demais, vamos descobrir qual foi a resposta do dono das terras nessa situação difícil. Ele está se dirigindo ao maior queixoso dos que chegaram primeiro. Preparado? Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti.
Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Ou você está com inveja porque sou generoso? Mateus 20, de 13 a 15. Se abordarmos este caso do ponto da lógica da justiça, facilmente poderíamos ser levados a sentir pena dos homens que trabalharam o dia todo. Afinal de contas, não era justo que tivessem de fazer a maior parte do trabalho. Além disso, o proprietário não foi sensível ao fato deles terem trabalhado durante a maior parte quente do dia. Os outros homens trabalharam apenas 1 hora na fresca da tarde e mesmo assim receberam a mesma paga. Mas o mais difícil de compreender é que o dono pareceu comprazer-se deliberadamente em pagar os que chegaram por último em primeiro lugar e o grupo que trabalhara mais e durante mais tempo por último. Não parece justo, parece? Embora isso seja difícil de entender pelo lado humano, vamos mudar de óculos e observar a cena toda do ponto de vista da justiça de Deus. Esta parábola fala do reino dos céus, onde a graça e a justiça de Deus são os fatores dominantes e os ideais humanos da ética situacionista e a lógica da justiça são totalmente estranhos. O ponto crucial aqui é que Deus, descrito como o dono da vinha nesta parábola, tem o direito de fazer o que quiser e quando quiser. Ele pode ser generoso com a sua misericórdia se assim o desejar, mesmo que alguns seres humanos passem a vida inteira reclamando da sua benevolência. Ele tem o direito de expor a atitude em que o trabalho para ele é realizado. Ele irá exercer seu direito de desafiar os chorões ressentidos com circunstâncias injustas, esperando que deixem de reclamar e comecem a crescer. Ele classifica todo o trabalho no seu reino como estando no mesmo nível. Em outras palavras, quando todos os crentes estiverem diante de Jesus, cada um receberá o mesmo salário, graça. Não importa que um indivíduo tivesse sido um missionário que sofreu grandes tribulações durante 50 anos numa terra remota, ou outro tenha vivido perversamente a vida toda e depois se convertesse no leito de morte. Cada pessoa vai estar no céu, mesmo que não o merecesse, e não poderia tê-lo alcançado por esforço próprio, mesmo que tentasse. Quando Jesus diz, tome a sua cruz e siga-me, mesmo que não entenda nada, nossa tendência é responder, está bem, mas o que ganharei em troca? Quando a vida nos maltrata, nos inclinamos a choramingar e nutrir uma atitude maldosa contra Deus. No geral, seguimos Jesus com base no que recebemos como benefício. Não foi essa a principal acusação de Satanás contra Jó? Jesus, porém, deseja que o sirvamos sem contar os resultados. Aprenderemos, como os trabalhadores, a experimentar a alegria de trabalhar para Ele em nossa vinha particular, confiando em que nos recompensará com base na sua justiça. Quando nos comportamos como o primeiro grupo de trabalhadores descontentes, no geral, é porque Deus está interferindo em nosso território previamente intocado. Ele aguarda pacientemente a hora de nos suprir com seu poder. Se rejeitarmos a sua provisão, nos tornaremos chorões ressentidos, despertando simpatia nos observadores de cabeça oca. Mas Deus vê através da cortina de fumaça e continua a sondar até que aceitemos o seu plano em doce rendição. Foi com grande interesse que li recentemente como Viktor Frankl, o famoso psiquiatra judeu e pai da logoterapia, sofreu durante 3 anos terríveis em Auschwitz e outras prisões nazistas. Durante esse período, ele observou muitas pessoas culparem o ambiente em que viviam, perder toda a esperança e cometer suicídio, enquanto outras permaneceram fortes e, na verdade, progrediram sob as mesmas condições. Suas reminiscências sobre o campo de prisioneiros foram as seguintes. A vida num campo de concentração abria a alma humana e expunha suas profundezas. É de surpreender que nessas profundezas encontrássemos novamente apenas qualidades humanas em que sua própria natureza era uma combinação de bem e mal? A divisão entre o bem e o mal, que existe em todo ser humano, vai até os níveis mais profundos e se torna aparente mesmo no fundo do abismo, que é exposto pelo campo de concentração.
Frankl sentiu que toda tentativa de restaurar a força interior do indivíduo no campo tinha primeiro que ser bem-sucedida em mostrar a ele ou ela alguns objetivos futuros. Ele gosta de citar as palavras de Nietzsche neste ponto. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase todo como. Leia cuidadosamente enquanto Frankl continua a descrever as atitudes que o mantiveram sadio num ambiente supremamente injusto. Uma vez revelado para nós o sentido do sofrimento, recusamos minimizar ou aliviar as torturas do campo, ignorando-as ou abrigando falsas ilusões e mantendo um otimismo artificial. O sofrimento se tornara uma tarefa para a qual não queríamos virar as costas. Havíamos compreendido suas oportunidades ocultas de realização, as oportunidades que levaram o poeta Hayek a escrever quanto sofrimento é preciso para vencer. Hayek falou de vencer o sofrimento como outros falaram de vencer o trabalho. Havia muito sofrimento para ser vencido por nós. Assim sendo, era preciso enfrentar todo esse sofrimento, tentando manter os momentos de fraqueza e lágrimas furtivas num mínimo. Não havia, no entanto, necessidade de envergonhar-se das lágrimas, porque elas davam testemunho de que o homem tinha a maior das coragens, a coragem de sofrer. Bem poucos compreendiam isso. Frankl observou muito bem que, como seres humanos, raramente desfrutamos o luxo de escolher nossas circunstâncias, mas podemos sempre escolher nossas atitudes apesar das circunstâncias. E posso acrescentar que nossa atitude em relação a Deus é sempre a questão final em toda mágoa. Sabina Wurbrand também passou pela experiência de um campo de prisioneiros na Romênia. Veja a sua atitude num episódio de seu livro A Esposa do Pastor. Na manhã seguinte, um guarda veio e mandou que arrumasse minhas coisas. No mesmo dia, fui mandada de volta às colônias de trabalho forçado. Desta vez foi para uma fazenda estadual de criação de suínos, onde 50 mulheres cuidavam de centenas de porcos. Os anos anteriores haviam sido duros, mas esse foi o pior de todos. A comida era apenas suficiente para não morrermos de inanição. Nos arrastávamos para fora da cama às 5 da manhã, ainda usando os trapos sujos da véspera, e saíamos para o frio e a escuridão a fim de alimentar os porcos. Os chiqueiros estavam sempre cheios de imundície líquida, a única substância que nunca congelava. Um cheiro terrível, nauseabundo, pairava por sobre o lugar e penetrava em todos os cantos de nossas choupanas. Ele pairava ao redor do corpo e do cabelo. A própria sopa aguada que tomávamos com colheres de madeira tinha aquele sabor. Nós estávamos em melhor posição que o filho pródigo. Enchíamos o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. As coisas perderam o sentido. A morte me olhava de frente. O mundo inteiro era feito de lágrimas e desespero como nunca antes, e um grito explodiu em meu coração. Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15:34. A limpeza dos chiqueiros era tão impossível como tentar limpar o mundo. Todos os dias começávamos tudo de novo, famintas e meio mortas, levando em carrinhos de mão as montanhas de imundície. Eu sabia não haver esperança para mim nem para o mundo e queria apenas morrer. Numa condição psicológica desse tipo, eu não deveria talvez ter sobrevivido muito tempo, mas felizmente não durou muitas semanas. Estou convencida de que o Senhor ouviu minhas orações e me libertou segundo o seu plano. Eu tive apenas de aprender uma grande lição, beber a taça até o seu amargo fim, e agora me sinto grata por ter passado por essa escola difícil, que lhe ensina o amor supremo, o amor para com Deus, mesmo quando ele não lhe dá nada senão sofrimento. Sabina aprendeu uma lição valiosa enquanto suportava essa terrível provação. Ela aprendeu a amar e confiar em Deus mesmo em meio ao sofrimento. Ela o serviu gozando de paz, embora não compreendesse as razões de seu ambiente. Nós não precisamos ser, porém, colocados num campo de concentração para aprender esse mesmo princípio.
A vida oferece muitas situações de sala de aula que nos ajudam a aprender a servir a Deus sem levar em conta os benefícios visíveis. O coro da igreja. Raquel sempre canta o solo. O emprego. Hebe foi promovido primeiro que eu. O hospital. Ninguém veio me visitar. Ou o lar. Minha família não aprecia o que faço por ela. Tenho uma teoria favorita. Acredito que, quanto mais nos achegamos ao centro administrativo de qualquer partido político, empreendimento comercial, trabalho da igreja ou sistema familiar, tanto mais oportunidades temos para desilusão pessoal. Essa declaração parece razoável? Ela é, na verdade, penosamente correta. Como pastor, observei novos membros passarem a frequentar minha congregação e expressarem grande entusiasmo com relação à música, à mensagem, às pessoas e à atmosfera geral da igreja. Depois de participar durante alguns meses, eles decidem envolver-se em algum ministério da igreja. Invariavelmente me procuram algumas semanas mais tarde com um olhar confuso dizendo: Pastor, quando entrei nessa igreja, pensei que fosse a melhor coisa do mundo, mas depois de começar a trabalhar nela, descobri que está cheia de defeitos. Graças a Deus. Eles enfrentam agora uma oportunidade prática de aplicar os princípios bíblicos e crescer na graça e conhecimento de Jesus Cristo. Sempre me entristece encontrar ex-empregados descontentes de várias empresas ou ex-membros insatisfeitos de diversas igrejas. Alguns são levados pelo desejo de destruir as pessoas que tinham antes autoridade sobre eles, enquanto outros, em desespero silencioso, se apegam tenazmente a um espírito ressentido. Uma coisa já notei, no entanto, é que cada um possui uma fixação de justiça. Eles perderam de vista um Deus grande e maravilhoso, concentrando-se na maneira como foram maltratados e como vão agora vingar-se. A oração fervorosa, a conquista de almas e o estudo bíblico pessoal ficam relegados a um segundo plano devido à preocupação com a injustiça com que foram tratados. Não me apresso em fazer um julgamento, porém, porque já estive exatamente onde eles estiveram. A cada oportunidade, lembro de que preciso orar por eles e manter meu próprio orçamento de queixas equilibrado. Guia para discussão. 1. O que ou quem existe em seu passado que você precisa perdoar e deixar para trás? 2. Como você reage quando seu trabalho não é reconhecido? 3. Você já teve um vislumbre da grandeza de Deus? Incline seu coração perante Ele e peça uma nova visão de sua grandeza e poder.